Agora a gente está aqui dentro do Power BI e vamos ver como a IceFilter trabalha, tá? Então a gente vai passar um argumento para a função, que nesse caso aqui vai ser o produto, e ele vai retornar para a gente se aquele produto, se aquela coluna está sendo filtrada de forma direta ou não. Tá? Eu vou criar uma nova medida aqui, tá? Botão direito da fato, nova medida, e vou manter o nome aqui. O nome eu vou chamar de is_filtered. Tá? Eu só estou colocando o nome da nossa medida igual ao nome da função, só por questão organizacional mesmo. Eu poderia ser qualquer nome aqui. Então eu vou chamar a função, tá? isFilter. Ela apareceu para mim e ó, ela me pede uma tabela ou coluna. Eu vou passar aqui a nossa tabela fato, nosso fato cliente, na verdade. Eu tinha falado do produto, mas a gente está fazendo a has_one_filter e a has_one_value em cima do cliente. Então vamos manter aqui o padrão do cliente também. Então eu fecho aqui. Então o que eu estou dizendo aqui? Power BI. Estou perguntando aqui, existe algum filtro aplicado na fato cliente? Vou dar um Enter. Ele vai gerar aqui para a gente a nossa medida, isFilter. Eu tenho um cartãozinho preparado aqui. Eu vou arrastar essa medida para o cartãozinho e ele trouxe um false. Quer dizer, ele está me dizendo, a coluna, de forma geral, a coluna cliente não está sendo filtrada. E a gente tem razão, né? Não tem nenhum filtro sendo aplicado aqui. E o cartão também ele retorna para a gente valor absoluto, sem realizar um filtro. E eu vou colocar também essa função, essa medida, dentro dessa tabelinha aqui. Ó. Vou arrastar o isFilter aqui para dentro. E olha que interessante. No contexto de linha, né, para cada linha dessa aqui, apareceu um true, um verdadeiro. Por quê? Né? Quando a gente traz uma medida para dentro de uma coluna, para dentro de um gráfico assim, a gente está trazendo aqui no contexto de linha. Então, para essa linhazinha aqui do Pedro, a coluna cliente está sendo filtrada. Para a coluna do João também, da Maria e do Pedro. Então, no universo aqui de cada linha, ele retorna true. Por quê? Porque está sendo filtrado de forma direta. Só que, no geral, ele retorna um false. Por quê? Porque, né, sem ter essa denotação de linha, a gente não tem um filtro sendo aplicado aqui. Porém, se eu clicar aqui em João, por exemplo, cliquei no João, o retorno final é verdadeiro. Por quê? Porque agora eu estou sim com um filtro sendo aplicado dentro da coluna nome, né, que é o filtro do João. Se eu clicar na Maria, idem. Se eu clicar no Pedro, idem. E se eu clicar no João e no Pedro? Deixei o Ctrl apertado e ele retorna para a gente true. Tá? Então a função isFiltered vai sempre retornar true quando tiver um filtro aplicado naquela coluna em questão. Nesse caso aqui tem. Tá? Vou clicar aqui em acessório. Ó, acessório, eu estou fazendo um filtro aqui no acessório, não estou fazendo um filtro no cliente. Por mais que apareça só um valor. Mas o total é falso. Por quê? Porque no total eu não estou tendo um filtro aplicado no cliente. No contexto de linha, aqui ele sempre vai retornar o true para a gente. Tá? E no OPA, idem. No contexto de linha ele retorna true, porque em cada linha eu tenho o filtro aplicado, só que no geral eu não tenho um filtro aplicado. Aqui é somente para filtros diretos. O filtro que está aplicado diretamente naquela função, naquela coluna. Beleza? Espero que você tenha entendido aí esse filtro e nunca mais erre essa função. Grande abraço!